Rádio Gilão da Vira. Para sintonizar, navegar. Continuação de uma excelente quinta-feira, de um bom feriado, com a sua Rádio Gilão. E naturalmente manda a tradição, não é de hoje nem de ontem, que antes de finalizarmos qualquer um dos meses, possamos picar o ponto em relação aos provérbios. Hoje não foge à regra, mas em relação aos provérbios, mais propriamente em relação à Associação Internacional de Paremiologia, temos tanto por onde falar, de tal maneira que eu tive que chamar aqui o Dr. Rui, sentá-lo muito bem para que possamos conversar. Bom dia! Ora, então, muito bom dia. Está confortável? Estou, mas mesmo que não estivesse, não iria dizer o contrário lá para fora. aos Sim, microfones sim, da sim. Rádio Gilão. Sim, de todo. Bom tê-lo cá, Rui. É sempre bom também vir aqui, sabe? bom. Já há bastante tempo que não Temos vinhamos. muitas conversas por telefone, é o desenrascar. Exatamente, não é? é a desenrascar. altura própria, É. muitas vezes a ocupação de cada qual, Cada um no e seu canto. realmente as tecnologias também nos ajudam Também. nesse aspecto. Mas Mas já viu, nada, não é a mesma coisa. nada. Não é a mesma coisa. nem de longe nem O de que perto. nós já falámos aqui, antes enquanto passava a música, enquanto não íamos aqui para partilhar esta informação com os nossos ouvintes, o que nós já falámos, não é? É verdade. Não, realmente este mês de maio é um mês para nós com muito significado, não só pelas atividades que vamos desenvolvendo, tal como nos outros meses, mas naturalmente porque é o mês em que a associação faz anos. 16 anos da Associação de Paremiologia. 16 aninhos. Que já. bonito. Já está um bocadinho crescida. Já está É? aqui e já pode tirar a carta de condução. Sim, se tiver proventos para isso. Vamos acreditar que sim, De maneira É que é especial por isso, naturalmente também temos muitas outras atividades e, como sempre, nesse dia de aniversário, que já passou, mas naturalmente é sempre uma alegria para nós porque é uma forma não só de reunir à nossa volta os nossos amigos e associados, pelo menos aqueles que estão mais perto de nós, claro. mas também, digamos, por utilização das tecnologias, conseguir chegar onde muitas vezes os nossos ouvintes nem imaginam. De maneira que tivemos a participação realmente de associados nossos que estão no Uzbequistão, que estão na Nova Zelândia, que estão aqui ao lado, em Espanha, e também muitos outros que, estando em Portugal, estão noutros pontos do país e não puderam deslocar-se de propósito para o nosso jantarinho. É verdade. Mas pronto, muitos e bons, e que para o ano cá estejamos de novo. Provavelmente não vai cair ao feriado, porque este feriado é mutável. Podemos até fazer a conversa logo no próprio dia do aniversário, quem E sabe. por que não? É E verdade, por que não? Mas pronto, que venham muitos e bons anos. Temos mais motivos, diremos, de conversa, mas agora vou juntar também aqui à conversa a nossa Marinela, toda a gente que ela faz parte da associação, porque depois temos ainda outros pontos importantes. Marinela, vocês têm estado durante este mês de maio, nós visitámos também a exposição, no quartel da Atalaia, quase o mês de maio todo, que está quase a acabar. Temos uma boa notícia em relação a isso, mas pronto, já lá iremos. Como é que tem sido a visita? Que tipo de visitantes têm visitado a exposição? É verdade, recebemos esse convite e, claro, não olhámos atrás. E tem sido muito, além de muito útil, mas muito interessante e gratificante, na medida em que as escolas e os infantários têm lá ido, até crianças de 3 anos, da aula dos 3, porque é um encanto vê-los a ver aquelas imagens. Pois. Claro que eles escolhem aqueles que são mais simples, Claro, e nós, sim. enfim, também orientamos para isso, não é? É. E podem escolher. E continuamos, e posso abrir esse segredo, Mas não é? Sim, agora, pronto, fica a fica Marinela. por aqui. Permite, não permite, Rui? Permite. Tá bom. Então permite. está. É Estou a favor da autorizada. associação. Sim, pronto. A é verdade, favor é da verdade. associação, e fomos convidados a prolongar a exposição de provérbios ilustrados até 15 de junho, Portanto, temos o que mais- permite também, de terça a sábado, das 10 ao meio-dia e das 2 às 5, as entradas, naturalmente, que nós ficamos até mais tarde, Claro. e que permite também que
a ocupação dos tempos livres e portanto, todas aquela ocupação dos tempos livres para crianças Sim. e não só, também possam lá ir porque há aulas a terminarem a partir do dia 4 de junho. Aí está. E o que é ótimo, não é? O que é ótimo. E simultaneamente também, no início de junho, nesta quinzena, já há muita gente a fazer férias. Sem Também, não é? dúvida, Sim. sem dúvida. E também temos recebido, para além de estrangeiros, e agora também com os feriados que houve, naturalmente que os adultos têm lá ido e têm gostado, mas as crianças do primeiro ciclo e dos infantários, de facto, tem sido incrível. E já temos mais marcações para a próxima semana. Porque esta semana é aquela semana que tem o feriado pelo meio e os pais, naturalmente, também fazem mini-férias, não é? Porque para a visita de grupos é conveniente, não é? Fazer as marcações. Sim, tem o e-mail, ele está divulgado e na própria página encontram ou o telefone. Mas é gratificante, não é? É tão bonito. É excepcional, porque uma coisa é irmos às escolas, não é? E isso faz parte do nosso dia-a-dia ao longo de todo o ano. Fazê-los sair de um sítio, visitar. E visitar também o quartel, que também tem sido pedagógico, não é? Porque verem o lado positivo que os quartéis têm e o papel que têm na comunidade. Claro. E que os militares também têm, porque a maior parte deles agora são jovens, são pessoas, e de facto também têm uma forma de receber as crianças incrível. E deu uma dinâmica ali, uma vida. Aquilo está um bocadinho, são poucos, não é? Com um espaço tão grande. Todos em conjunto e, claro, que aproveitam depois também para visitar a exposição realizada pela própria Câmara do 25 de Abril, de fotografia, que também está muito boa. Muito bonita, é verdade. Juntou-se o útil ao agradável. É assim, todos os espaços não são demais, não é? Para que possamos oferecer cultura. Não é? É verdade. E aqui no fundo são 2 a 1. 3. Estamos a ver as instalações do quartel. E se as pessoas tiverem essas perspectivas bastante amplas, não é? Tudo se pode reunir e integrar. Sim. E ninguém fica nem de mais nem de menos. Ficamos todos a ganhar. É exatamente, é isso. Portanto, parabéns. Mais 15 dias, ou seja, até 15 de junho, visitável a exposição no quartel da Atalaia das imagens relativamente aos provérbios. Estão muito simpáticas as imagens, estão bem conseguidas. Não estão? Estão. Inclusivamente, da parceria que temos com o museu na Holanda, essas também são diferentes de todas as outras, mas também nos transportam para outras realidades, algumas que são comuns também. É verdade. Não é? À portuguesa. Quando visitei, o Rui fez-me o favor também de mostrar umas em chinês, japonês. Exatamente, porque nós levámos também alguns quadros, uma mostra muito pequena, porque não havia espaço, de provérbios de um associado nosso, chinês, que vive na China, mas curiosamente esteve entre nós em 2013, se a memória não me falha, quase um ano aqui em Tavira para aprender os provérbios europeus e, em particular, os portugueses. Depois temos também uma mostra pequenina de uma outra exposição que realizámos no início da invasão da Ucrânia, em que provavelmente os nossos ouvintes terão lembrança de que realizámos um concerto na Igreja da Misericórdia e o produto reverteu para uma associação de ucranianos no Algarve. E nessa mesma altura também fizemos alguns provérbios que estão lá expostos, uma parte muito pequena, com a simbologia da bandeira da Ucrânia e os provérbios em português, ucraniano e em inglês, porque utilizamos sempre o inglês como ponte entre as duas línguas. Eu não resisto a dizer o seguinte: de facto, qualquer indivíduo que tenha visitado aquela exposição fica muito agradado. Claro que já falámos aqui da questão das escolas, das crianças, que nos surpreendem a cada momento. Eu não sei se consigo transmitir aqui pela rádio uma talvez, que é um advogado que de passagem por Tavira lembrou-se de ir ao quartel para relembrar os seus tempos de serviço militar obrigatório. E fez questão de ir visitar a camarata e a cama onde ele dormia. E fez aquilo, digamos,
com um sentimento de gratidão muito grande, e até estava emocionado e pediu autorização para fazer uma fotografia junto exatamente ao beliche que realmente lá estava. Portanto, há essa reação por parte dos adultos, muitas outras pessoas que fizeram serviço militar aqui passam para recordar. Naturalmente que temos também, digamos, muitos estrangeiros, nomeadamente, e curiosamente um casal holandês que passou por lá e em conversa puxa conversa e a senhora diz que é de matemática, é professora de matemática. Isso que o Calcula, Rui quis ouvir, deu calcula, conversa pois para... com certeza, então aquilo que estava previsto para 15 minutos demorou 1 hora, não é? Claro. E a senhora acaba por realmente até deixar uma mensagem muito gira, em holandês, referindo efetivamente o valor pedagógico da ligação dos provérbios na área da matemática. E pasme-se, quando os nossos ouvintes tiverem a oportunidade de lá ir, verão que há um quadro que diz tal mãe, tal filha, e a imagem que suporta esta ideia é efetivamente, digamos, uma mãe bailarina com a filha bailarina. Pois é. Então, veja-se o seguinte, há uma criança que diz, eu gosto imenso deste quadro, porque a minha mãe é bailarina e eu estou ali também com a minha mãe. E, curiosamente, essa professora de matemática holandesa tem outra expressão muito engraçada. Tem piada. Eu nunca tinha pensado na ligação dos provérbios com a matemática, dizia a senhora, mas agora até olhando para aquela imagem, essa mesma imagem de tal mãe, tal filha, vê-se perfeitamente que eu posso explorar conceitos de geometria, como por exemplo o paralelismo, etc, etc. Portanto, é difícil de explicar isto aqui na rádio, sim. mas só para verem, digamos, o potencial que os provérbios têm. Não resiste à tentação de dizer um outro que, passado, efetivamente, com um miúdo, que nós normalmente, quando vêm as crianças, dizemos para eles fazerem uma primeira visita, olharem, pronto, à sua maneira, e quando acharem que já viram todos os quadros, com cuidado, para se posicionarem em frente do quadro que mais gostam. Isto porquê? Porque a seguir eu peço para eles explicarem o porquê. Bom, mais ou menos tem sido esta a estratégia que temos utilizado com os meninos. Acontece que de repente há um miúdo, talvez os seus 8, 9 aninhos, não teria mais, que já todos mais ou menos tinham explicado e ele ficou especado, é mesmo o termo, em frente a uns quadros que tinham uns ratinhos, tinham um gato, vim eu a saber depois, que ele estava a olhar para estes dois, que dizem o mesmo provérbio, e o provérbio é: quando não há gatos, dançam os ratos. E ao lado está um outro quadro com o provérbio que diz: patrão fora, feriado na loja. E nesse quadro tem um senhor bem vestido de mala aviada, como quem vai para a viagem, e por detrás do balcão tem exatamente 3 funcionários, todos satisfeitos da vida. Pois, é o tal dia especial. E então eu não imaginava o que se iria passar a seguir na conversa e perguntei: então, mas tu gostas dos ratinhos porque eles estão tristes, estão alegres? Eles estão muito alegres. Então diz-me lá porquê. Porque eles estão a dançar, porque o gato está em cima do telhado, está lá longe, e o outro está à janela, deve querer ir-se embora. E diz: olha, muito bem, sim senhor. Mas eu estou aqui parado porque estes 3 quadros dizem todos a mesma coisa. Dizem todos a mesma coisa. E então, diz lá porquê. Olha, fica assim um bocadinho parado e diz-me: olha, este senhor é o gato. E aqueles 3 senhores que estão ali são ratos. Ora bem, Sim. obviamente que para uma criança com esta idade, ela interiorizou perfeitamente e da tal maneira que eu disse depois a brincadeira, disse assim: pois, e se calhar tu
Na tua aulinha, se calhar no dia em que a professora dá uma folga, é uma festa. Pronto, exato. Portanto, Aí está. isto é a explicação dada na linguagem do miúdo. Sim. Portanto, Mas que ele estava a interpretar muito para lá. muitíssimo bem, Para lá. e não é normal. Devo confessar que foi das coisas que até hoje mais me surpreendeu. Claro. Ainda bem. Por isso é que eu estava aqui a apertar convosco para dessas surpresas que acontecem. Porque são positivas. São. Sim. Não, e sobretudo, digamos, a função, neste caso da rádio, obviamente, é poder transmitir isto a pais, a educadores, porque muitas vezes há a ideia, e eu falo agora por mim, na disciplina de matemática, onde muitas vezes se tem aquela ideia de que a linguagem que estamos a utilizar é demasiado elevada para as crianças. Nós, por vezes, esquecemos que eles têm uma capacidade de observação. Houve um outro que até foi descobrir ratinhos onde ninguém até hoje tinha visto. Uau. E lá estavam. E lá estavam. Porque, na realidade, quer dizer, eles têm uma belíssima memória, têm essa capacidade de observação e, naturalmente, muitas vezes precisam de uma linguagem mais adequada quando eles não são espontâneos. Mas isto para os nossos ouvintes ouvirem, uma coisa que se calhar também qualquer dia será proibido, digo eu, que é exatamente aquela ideia de que todo o burro come palha, o que é preciso é saber ladar. Pois, sim. Espero que os nossos ouvintes não se sintam ofendidos com a palavra burro, Sim. sob pena de qualquer dia não podermos falar. Sério, sim. Mas, Todas as efetivamente, digamos, o que isto significa é que, tal como na nossa vida diária, não é preciso ser, digamos, aluno ou professor, ou seja aquilo que for, na nossa vida diária, quantas vezes a gente interiormente e até às vezes exterioriza nas nossas conversas, olha, eu para aquela pessoa se calhar tenho que falar desta ou daquela maneira. Sim. Ou seja, tem que adequar a linguagem exatamente à situação. As conversas são como as cerejas. Ora bem. Antes, E eu até nem gosto de falar, sabe? Não, eu tenho essa percepção. Aumento de números, nada de conversas. Não. Claro. O problema é que se juntou isto tudo. Não é? É verdade. Bem, vocês têm, e antes de irmos falar de provérbios, têm esta sexta e este sábado aqui momentos muito especiais que ambos acontecem na biblioteca. É isso, Rui? Vamos, Marinela. Então vamos já para, diremos, para esta sexta-feira. Pronto. Para esta sexta-feira, Sexta-feira, sim. vamos ter na biblioteca às 18 horas um médico cirurgião dedicado também à literatura na medicina e conhecendo bastantes provérbios. Ele vem falar sobre a comunicação em relação eficaz em medicina, ou seja, aquilo que chama a medicina narrativa, que faz com que haja um conhecimento e uma literatura que possa entrecruzar o doente e o médico. Sim. E, portanto, como comunicar é um pouco ao falarmos com as crianças ou falarmos com séniores. Mas neste caso em relação à saúde. Neste caso é em relação à Sim. saúde. Não é Não. a conversa dos manuais de estudo. Não. É uma proximidade maior. Exatamente. Não é? Sim. É outra forma de ver a medicina, Sim. enfim, em paralelo com... Isto deve com... ser um momento importante esta sexta-feira, Eu não é? penso Ele é que médico sim. cirurgião. É médico cirurgião aqui no Algarve, num dos hospitais do Algarve, e portanto ele, nós já o conhecíamos, ele é de origem argentina, mas já vive cá há mais de 20 anos, portanto ele é português, Ok. é português, vive no Algarve, vive no Barlavento. De qualquer modo, ele está dedicado já há muitos anos nessa medicina narrativa. Que Portanto, bom, comunicar com o doente é muito importante, sim, é. não só o ser médico cirurgião, que engloba Sim. muita coisa, mas também esse lado que transforma a comunicação entre o doente e o próprio médico, não é? É verdade. Bem, esta sexta-feira à tarde, façam favor de anotar aí em casa que esta sexta-feira à tarde e que podem acompanhar. No sábado, também às 6 da tarde. No sábado, também às 6 da tarde, passamos para outra temática, que é a temática das migrações. E esta semana tivemos cá, enfim, também a falar sobre ucranianos. Não vai ser só sobre isso, mas vamos ter um professor que é especialista nesta área, uma das pessoas importantes
numa universidade em Lisboa e do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, que ele é observador e, portanto, é especialista desse Centro de Estudos Geográficos, que é o professor Jorge Malheiros. Ele vem falar sobre Portugal e as migrações internacionais, clarificar dinâmicas, corrigir distorções. Portanto, não é já... É já outra forma de vermos as migrações. Portanto, nós fomos migrantes para a Europa e França e Alemanha, mas agora estamos a receber. E é preciso também educar as pessoas e abrirem o seu espírito e aprenderem também que há outras formas, outros modelos de os recebermos. E, portanto, neste mundo andamos no vai e vem. Uns dias uns, outros dias outros. E penso que é um grande contributo não só para o Algarve, mas para este concelho, que tem recebido também os mais variados migrações. E, portanto, aí eu até aconselhava a alguns técnicos que trabalham nestas áreas, a professores, instituições que pudessem estar sábado às 18 horas. E agradecemos sempre à biblioteca, desde sempre, que nos abrem as portas a horas mais tarde, fora das horas também do expediente, digamos assim, e que recebem-nos também, não só estes convidados, como a população em geral que quiser lá ir. Dois temas muito interessantes, dois momentos. É a primeira vez, penso, que a nossa associação... enfim, temos falado nos colóquios sobre migrações, claro, mas é num recinto mais fechado. Sim. Mas agora trazemos... este papel das migrações e de um especialista que neste momento ele é considerado, enfim, dos melhores nesta área. Claro. É um professor que ele é relativamente jovem e, portanto, que já trabalha nisto há muitos anos e, portanto, vem com o espírito aberto a que façam também perguntas, enfim, dentro desta área. Espero bem que vão acompanhar e que também abram o espírito, porque às vezes há tanto disparate. Sim, isto é mais, enfim, nesta temática migrações internacionais, portanto, que é uma área mais científica. Sim. E, portanto... Acho muito bem, parece-me bem, vai ser um momento. Portanto, anotem, sábado, 6 da tarde, é assim que deve ser, é a hora certa para que toda a gente se junte para que isso aconteça. Bem, fraco é o maio que não rompe uma palhoça. Rui, ajude-me a desconstruir, porque ainda há palavras que eu ainda... Ou então, fraco é o maio que não rompe uma croça. Ou, fraco é o maio, se o boi não bebe na pegada. Pois. E está a ser muito fraco nesse sentido o nosso maio. Exatamente. Está. Porque já vinha também do mês anterior e como já temos referido sempre aqui, muitas vezes o mesmo provérbio, a mesma ideia, perpassa por 2, 3 meses que são consecutivos. E isso tudo tem, essas três modalidades que referiu, todas elas têm a ver efetivamente com a água. Yeah. Porque, sendo um elemento essencial na vida de todos nós, e particularmente dos animais, naturalmente que ela deve ser realçada das mais variadas formas e consoante, digamos, a cultura onde o provérbio nasceu, se me é permitido dizer assim, porque muitas vezes é difícil, como já também temos referido, conceber a origem do provérbio. Não é nada fácil, mas exatamente foi aquilo que nós já aqui referimos. A determinada altura, os provérbios têm contrassensos, como as nossas vidas. Claro. Há um provérbio que fala do maio chuvoso, que é ano formoso, mas o outro diz que maio claro, sem chuva, obviamente, e ventoso faz o ano rendoso. Porque, no fundo, é o que temos tido este ano. Ventoso, clarinho, esperemos que seja rendoso. Ou formoso. Rendoso e formoso. Muitas vezes, lá está, disse muito bem, essa maneira de dizer as coisas, por vezes, é contraditória e, mais do que contraditória, naturalmente resultou de experiências de vida. É claro. Ainda hoje eu tive que dizer exatamente porque me perguntaram, diga lá o que é um provérbio, porque há ainda muita confusão sobre essas expressões, e eu rapidamente disse, olha, há várias maneiras de definir, mas aquela que me parece adequada para a pergunta que me fez neste contexto
é dizer que é uma expressão que traduz uma experiência de vida acumulada ao longo dos anos. Experiência de vida, pois todos os provérbios que temos falado e aqueles que iremos ainda falar noutras ocasiões também, todos eles têm a ver exatamente com essa experiência de vida. Agora, o que é preciso chamar a atenção, e particularmente os responsáveis políticos ou educativos deste país, é que não devem fazer de uma observação uma generalização. É um dos princípios básicos que não se deve ir do particular para o geral, sob pena de incorrer em sérios riscos. Portanto, de facto, vale a pena pensar que essa história do rico e rendoso e formoso são formas Claro que sim. estilísticas, diria eu, sim, de poder apresentar a mesma ideia central. E muitas vezes é essa a riqueza do provérbio, é conseguir até com situações às vezes que parece que não têm nada a ver com o assunto em si, mas por isso é que muitas vezes outras definições incluem a metáfora. Eu não falei nisto, porque naturalmente, quer dizer, já obrigava a alguma outra explicação, certamente muitos dos ouvintes sabem o que isso é, mas realmente é esse estudo, essa reflexão sobre uma expressão que às vezes até parece, não me está a dizer nada de novo. Pois não, mas se calhar até é capaz de estar a dizer muita coisa de novo. Claro, é. E então, atenção a esse aspecto. Portanto, passemos. Não encontrei aqui, mas deve existir, mas este generaliza, nenhum provérbio relacionado com a sardinha. Mas tem um que diz que peixe de maio, a quem vou-lo pedir, dai-o. Portanto, a sardinhazinha, se está incluída, deixá-la ir. Deixa crescer. Deixa crescer, não deixa é? Crescer e engordar. Porque, efetivamente, digamos, sabemos, e falaremos nisso noutra ocasião, o auge da sardinha é lá mais próximo Sim. do mês de São João, claro, para o fim de São João, até às vezes vai por julho e agosto. É? Sim. Mas, obviamente que, eu costumo dizer, hoje, muitas vezes os jovens não se apercebem disso por falta de observação e como têm sardinha no supermercado Sim. ou em qualquer outro sítio o ano inteiro. Os jovens nem gostam de sardinha porque aquilo depois tem imensa espinha, não é? Também mais os vai por aí. não é? Os Também vai por aí. Sim. Mas, de facto, quer dizer, muitas das situações que às vezes geram incompreensão na juventude resulta essencialmente de termos que adequar à nossa situação coisas que efetivamente vêm de trás. E é essa adaptação que realmente é também a riqueza do provérbio. Claro que sim. Porque, na realidade, muitas vezes dizem, e eu creio até já ter dito isso, se eu disser aquela frase, todos os caminhos vão dar a Roma, ninguém põe em dúvida que é um provérbio. Eu mudo só uma palavra, substituo Roma por Tavira e digo, todos os caminhos vão dar a Tavira. E ainda há gente que realmente diz, mas isso não é provérbio. Pois não. Porque ainda lhe falta o tempo suficiente para realmente ter consistência. Para consistência. Ter aquilo que na nossa linguagem diz familiaridade. É verdade. Bem, o Maia é muito rico em provérbios, mas andam a exemplo de todos os meses, sempre falamos disto todos os anos, relativamente ao tempo e às condições meteorológicas, por regra, assim. Se me permite, até, digamos, indo ao encontro da meteorologia, do clima, há um que eu gosto muito que diz o seguinte: favas, maio as dá, maio as tira. Porque justamente este é o mês por excelência de favas e realmente é bom que quem defende a dieta mediterrânica e que tanto se apregoa sobre, digamos, o consumo dos produtos sazonais e que são daquela zona, etc., que se apercebam que as favas realmente aparecem agora em maio e se não as comermos agora, depois são congeladas. E não é exatamente a mesma coisa. Não é nada a mesma coisa, não é? E como 2 meses no ano definem, abril e maio são as chaves do ano, não é? Mais uma vez é a água que está por trás, claro. E
E a agricultura, Exatamente, naturalmente, sim. mas Vamos às vinhas, vamos a uma série de circunstâncias que começam agora a despontar, Sim. que precisam da água e que realmente é esperado que também tenham o calor suficiente para se desenvolver. para as condições ideais. É lá verdade, está. é verdade. Bem, temos muito mais para falar, mas provérbios, os próximos serão os de junho. São os de junho. E por que não? Claro que sim, com muito gosto. Até por um dia destes vamos começar a picar o ponto todas as semanas, que há sempre coisas novas. Bem, o certo é que foi muito bom. Hoje festejamos, aqui, entre aspas, na nossa conversa, os 16 anos da Associação Internacional de Parmiologia. Lançámos 2 conferências, que aí vêm, não é, Marinela? Sem dúvida. Esta sexta e sábado. Esta sexta Sim. e sábado. Portanto, uma na área da medicina e na comunicação e a segunda nas migrações internacionais, e queria dizer ainda e acrescentar que estas 2 conferências fazem parte do programa Equinócios, na fase primavera, da Câmara Municipal de Tavira. Por acaso gostei desta ideia de... Era o Vivo à Primavera, o Vivo ao Outono, e agora Equinócios está feito. Exato. Está feito. A ver? E já estamos Já a estamos, entrar já quase, estamos. É. quase. Sábado já é dia 1 de junho, Pois não é? exatamente. Mesmo agora Já vamos entrar nos festejos populares. É verdade, vem os Santos Populares e chega o dia grande e depois a minha sensação é, os dias começam a diminuir. Pois, também há provérbios sobre isso. Porque um diz respeito ao 1º de agosto, 1º de agosto, 1º de inverno, e há outro em janeiro que diz 1º de janeiro para o ano inteiro, dependendo se naquele dia, e depois também há uma variante com mais dias, mas dependendo se naquele dia estiver a fazer bom tempo ou estiver a Como chover... se costuma dizer ao dia de Santa Maria, às vezes temos um bocadinho a muito percepção parecido, disso. É verdade. Gosto muito de vos ter aqui, Rui e Marinela. Nós gostamos Nós também. Eu gosto muito de vocês. Nós Gosto agradecemos muito de vocês. também. Gosto muito de vocês. Mas pronto, já passámos toda a mensagem e é sempre um agrado podermos partilhar com quem está lá em casa, no fundo, estas nossas conversas, mensagens. Não sei se levaram em conta, há um convite para uma exposição até 15 de junho, há 2 conferências, uma sexta e outra sábado, e há que ir aproveitando aqui e saber mais dos provérbios, que nós sempre picamos o ponto. Tudo em um. Tudo em um. Tudo em um. Muito bom. Rui e Marinela, foi um gosto recebê-los aqui. Nós é que Obrigado. agradecemos. Já estão muito. dispensados para ir aproveitar o feriado, ir à Vamos praia e aproveitar tudo, o vamos já a feriado, seguir. Eu vamos vou fazer ver. o mesmo. Beijinhos para vocês e até Mesmo breve. com Obrigado. um bocadinho de vento, vamos. Vamos aproveitar. Obrigada. Obrigada a Obrigado, nós. Sandra. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.